Fala turma, tudo certo? Vamos agora para mais um episódio aqui do Conta aí Jovem. Dessa vez convidamos o Patrick Ewin, que está no empreendedorismo há muito tempo. Vai falar um pouquinho sobre a história de vida dele, como ele começou, o que fez ele chegar até aqui. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Hernando. Hoje eu coordeno o CRC Jovem junto da Raíssa e a gente vai conduzir aqui esse podcast, certo? Patrick, se apresente. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu sou Patrick, sou filho de Deus, tenho 29 anos, sou casado, faço 6 anos de casado esse ano e estou no empreendedorismo oficialmente há 10 anos, desde meu primeiro CNPJ em 2015. Mas desde a época do colégio eu vendo até as canetas que a minha mãe me dava. Gostaria que você contasse um pouco como foi que você começou no empreendedorismo. O que é que te levou a estar onde você está hoje? Qual foi a sua inspiração? É incrível, né, quando a gente fala sobre isso, porque eu não tenho a recordação de alguém na minha família ser empreendedor. Sou filho de pai e mãe contador e sempre foram o perfil de pessoas deles muito estáveis. Eles são muito estáveis, metódicos, então nunca tiveram esse estilo mais de ousadia, de empreender. E eu não cresci vendo isso em casa. Minha vantagem é que eu digo que eu sou apaixonado por números, principalmente a parte de matemática financeira. Se dá a eles, né? O povo disse que eu não tomava sopa de letrinha, tomava sopa de números em casa. Filho de pai e mãe contador. Mas então, assim, desde a época do colégio eu sempre gostei de negociar. Sim. Fazer de tudo, trocar figurinha de caderno, a vender as canetas que eu recebia da minha mãe, a esse tipo de coisa. E eu fui me descobrindo dentro do colégio mesmo, eu consegui ter conquistas próprias. Exemplo, com 16 anos eu comprei minha primeira moto por conta própria, devido a comprar e vender coisas no colégio, roupa, celular, o que desse para fazer algum negócio. E na cabeça de quem estava na escola você era o playboy, né? O playboy. O playboy. Quem conhecia mais na próximo. escola nem tanto, mas na faculdade sim. Eu iniciei faculdade de engenharia civil. E aí nessa época existia muitos playboys de verdade na turma, que eram mantidos pelos pais. Tal. Meus pais sempre me deram tudo de ensino necessário. Mas faculdade também eles pagavam, mas tudo meu por conta própria. No dia a dia era meu. Sim. Eu que fazia. Então eu tinha um carro que já tinha vindo através de mim na época da faculdade. E eu lembro que eu ia com dinheiro no bolso para a faculdade, para poder fazer negócio. E isso pegou a fama dentro da sala e todo mundo que queria fazer alguma coisa no final de semana e o pai brecava, trazia relógio, óculos, roupa para me vender, que tinha com etiqueta em casa e tal, para poder fazer. E eu comprava. Comprava, revendia. O povo dizia, eu tenho tal coisa em casa. Eu digo, não, leve logo o dinheiro aqui, amanhã você me traz. Já para não desistir. Já para não desistir do negócio. E assim eu iniciei. E aí, a partir desse tempo, nessa época da faculdade, eu estava no 4º período, e eu houve a oportunidade de comprar meu primeiro negócio, que foi um restaurante. Mas que eu não tinha o dinheiro para poder iniciar esse negócio. Então, peraí, você disse que começou com 19 anos, mas já estava no 4º período. Então, você começou a faculdade lá pelos 17, 18? Eu vou fazer 30 já agora. Entendi. Então, 20 anos. Eu comecei com 18 a faculdade. Entendi. Sim. Eu não cheguei a concluir o 4º período, porque foi bem no início do 4º período, tipo em março. Quer dizer, foi em março. Aí surgiu essa oportunidade que esse restaurante, que foi um restaurante na época, era um pai de um amigo que tinha montado para um amigo meu. E aí eles não estavam tocando o negócio e ele resolveu se desfazer. E eu, numa brincadeira, tava uma galera de amigos e esse pai desse meu amigo chegou. E eu disse, rapaz, me vende aquele restaurante. Ele disse, vende, vamos conversar. Isso era um sábado. Mas isso você com dinheiro no bolso ou você aventurando? Eu só... Só dinheiro na cabeça ainda, né? Só na cabeça, dinheiro. Então, na terça-feira eu fechei o negócio com ele. E ele me deu um prazo de 30 dias para eu pagar o restaurante. Eita, e aí? E aí, na época, eu vendi carro, eu recolhi o que eu tinha de negociação na rua e tal. Vendeu os casacos que tinha comprado na faculdade. Mas quando eu comprava essas coisas, já era com interesse realmente em vender, não era para usufruir. Sim. Né? Então, e assim se iniciou. Conheci um pessoal essa semana que tem muitos restaurantes e eles falam, rapaz, como é que você entrou nessa área? Mas e aí, como foi? Porque eles hoje têm uma operação totalmente completa e eles...
como é que foi? Como é que você conseguiu fazer compras, fazer essa... Eu disse, não, meu amigo, eu comecei sendo enrolado, eu aprendi na marra. Então, aprendi literalmente na dor, né? E nessa mesma época, tudo aconteceu muito rápido, porque eu passei a ter um dinheiro mais palpável. Porque eu ficava até ansioso quando passava um dia que eu não fazia um negócio na rua. E já quando eu assumi o restaurante, fizesse chuva, ali, né? fizesse sol, tinha uma operação acontecendo. E isso, tinha fluxo de caixa. E aí isso que veio os primeiros grandes aprendizados da minha vida, porque nessa época você acha que tudo é lucro, né? Tudo que entra você vai gastando, vai usufruindo. Eu sempre separei muito bem, eu acho que pela educação que eu tive em casa, dessa parte financeira, e separei muito bem o que era negócio e o que era Patrick. Tinha tudo, mas também o que sobrava, não sobrava nada. O caixa sempre zera, né? O caixa sempre zera. E aí você chega um momento que eu levei uma rasteira de uma pessoa que, na época, para mim era muito dinheiro, ficou me devendo 50 mil reais, e a pessoa foi internada, tal, tentou se matar. E isso, nunca pensei nisso não, mas quase entrei num processo depressivo. Nessa época eu disse, mesmo, acabei de começar a minha vida, tô com um compromisso para assumir. E já tô com esse problema. E tô com esse problema agora para resolver. Então, a partir disso, foi a primeira grande vale, né, vamos dizer assim, que eu passei. Isso com quanto tempo de restaurante, mais ou menos? Menos de 6 meses. Foi bem no início mesmo. E qual a média de faturamento desse restaurante? Na época, entre 40 e 50 mil. Um mês foi embora. Um mês de faturamento. De faturamento, exatamente. Eu lembro que nessa época ele me deixava em torno de 20% de lucratividade. Em média. Depois de tudo, como eu sempre fui filho de pai, mãe, contador, não teve aquele negócio, né? Começa e depois organiza. Quer entrar no negócio? Tá, então vamos fazer tudo certinho aqui, CNPJ, contratação, assim. Então não tinha muito o que correr. Então eu sempre fazia e dava entre 18% e 30%, mas a média em média 20% de lucratividade nesse negócio. Só que era uma operação que dava para ela expandir. Sim. E aí começou a surgir, como meus pais eram contadores, eles tinham um restaurante dentro dos clientes deles que já eram de 2 idosos. E eles queriam se desfazer. Aí eu tenho uma brilhante ideia de 7 meses depois que tinha comprado o primeiro, assumir esse outro. Eita. Mas o mesmo segmento, self-service também, Não, ou era uma coisa totalmente casa de massas. Totalmente diferente Isso, a uma casa de operação, massa né? totalmente Porque todo mundo diferente. pensa, restaurante é tudo igual, tá? Apesar que o outro restaurante, a operação era mais fácil, porque tudo era porcionado, tudo tinha controle, tinha pesagem. O self-service em si, que era o meu primeiro negócio, você meio que perde a mão, porque você não tem como ter o controle do que a pessoa está colocando no prato. Então você não sabe, é mais fácil até de você ser extraviado algo de dentro. Porém, quando eu assumi essa outra operação, eu assumi com todos os funcionários dele. E a gente pode entender, dentro do contexto de tudo que eu estou contando, o que é que o pessoal pode prestar atenção. Que cada área, como eu fui aprendendo sobre cada área. Porque interpessoal, pessoas, financeiro, negócios. Porque quando eu assumi seu restaurante, eu peguei uma bomba, vou dizer assim, na mão, que foi os funcionários que existiam dentro desse restaurante. Há quanto tempo existia esse restaurante, em média? Ele tinha a minha idade. Eita. Então tinha funcionário dessa Bem época antigo. aí. Eu acho que o funcionário mais antigo que tinha uns 15 anos de casa. E para você conseguir gerir essa pessoa que na Exatamente. cabeça dele ele já é o dono, já faz parte ali do capital social daquela empresa. E justamente essa pessoa eu peguei ele furtando dentro. Eita. Por quê? Porque ele já conhece toda a operação, ele tá vendo um garotão muito novo entrar Pra agora. você ter ideia, a gente chegou ao ponto de pegar pelas câmeras, ele fazia uma marmita. Eu descobri que na rua do restaurante, que era ali na orla, o povo dos outros estabelecimentos tinham um cardápio do meu restaurante que Direto pediam com ele. diretamente com ele e ele vendia pela metade do preço do cardápio. Eita. E aí eu vi ele pegando uma quentinha, montando uma refeição para viagem, colocando dentro de uma sacola e colocando do lado dos sacos de lixo para a pessoa pegar no poste. Meu Deus. Caramba, como foi que você conseguiu contornar essa situação? Então, eu disse, eu não vou... Nisso, eu sou bem sangue frio. E eu disse, não vou simplesmente demitir, ele vai sair daqui por justa causa. Fui atrás na época, o que cabia para esse caso era uma suspensão, fiz a suspensão, pulei a advertência pela gravidade da situação. Só que acho que Jesus tocou a vida dessa pessoa, porque ele se tornou meu melhor funcionário depois. Foi Sério? mesmo?
E está com você até hoje, não? Não, porque essa operação eu encerrei ela em 2018, porque só contextualizando para a gente encurtar. Vamos voltar um pouquinho. Quanto tempo você passou imerso no primeiro restaurante? Só primeiro. nele, 7 meses. 7 meses. Aí foi. já iniciou o O segundo. segundo, e fiquei com as 2 operações paralelas. Por quanto tempo? Aí 15, 16, 17, 18, 3 anos. 3 anos. Sempre voltado para o ramo da alimentação. Sempre volto, isso. E fazendo, mas bem menos, porque tirou essa minha liberdade de estar na rua, porque teve um momento quando eu estava trabalhando com os 17 anos que eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava meia-noite. Sim, sim. Então, Entendi. porque era eu empresário, né? Não era não tinha uma empresa de fato. Era eu empresário, era Comprando macarrão, macarrão, camarão, que você demitindo imaginar. funcionário. Eu saí de uma operação que o primeiro restaurante tinha 4 funcionários e o segundo tinha 10. Então eu saí de 4 Mais para do que dobrou. 14. 14. E aí a gente começou a fazer uma estruturação. Mas dentro desse processo, em 2017, eu dei uma pausa na operação durante 4 meses, na operação do segundo restaurante. Por quê? Porque era uma casa de massas que ela já existia, tinha praticamente a minha idade. E o que é que foi acontecendo? Ela foi decaindo estruturalmente falando. Era um prédio muito antigo e eles não foram modernizando esse prédio. Como eu precisava, eu assumi um compromisso. Eu comprei mais uma vez esse segundo restaurante. Aportei uma entrada, que a partir do outro negócio, zerando caixa mais uma vez. E assumi prestações para poder quitar. Então não tinha como simplesmente fechar a operação, porque ela precisava se pagar. Depois que eu consegui quitar, eu vendi mais um outro carro meu para fazer uma reforma nesse restaurante. E aí foi quando eu mudei o conceito. Eu transformei ele numa casa de massas, ele era composto de 3 pontos. Eu dividi esses pontos no meio e fiz uma casa de massas e uma temaqueria. Entendi. Então, só voltando mais um pouquinho, puxando para o nosso lado, que é o lado de números, a gente está falando de um restaurante que tinha faturamento médio de 50 mil. Em 7 meses, você zerou o caixa 2 vezes. Como você tinha uma lucratividade de 20%, a gente está falando de 10 mil por mês. 10 mil por mês, 70 mil você gastou mais do que o que você lucrou com o primeiro restaurante para poder chegar onde está hoje. Então, não é uma coisa muito bonita de, já entrei faturando 50 mil, entrei ganhando 50 mil. Não mesmo. Passei 7 meses sem nada de lucro e ainda botando 30 mil, meu carro reformando, sendo roubado, suspendendo funcionário. Exatamente. E disso para mais, né? Isso é o bonito de Isso é o que contar começou aqui, né? agora. Começou agora. Exatamente. E aí, quando eu paralisei essa operação, que eu fiz essa reforma, eu lembro como hoje que era lindo, começou lindo e estourou assim que eu reabri. Novidade, não tinha essa febre que hoje tem de sushis em Maceió. O que é que aconteceu com essa operação de sushi? Hoje em dia, eu conheço até alguns proprietários, ou o cara é sushi man, ou ele tem um sócio sushi man. Só que hoje até tem bem mais sushi man no mercado. Nessa época não tinha. Nessa época eu tirei um sushi man do Palato para poder trabalhar comigo lá. Então o padrão já foi. E eu Foi fiquei alto, porque era beira-mar, né? E eu fiquei refém desse cara. E esse cara era um excelente profissional, mas era uma péssima pessoa. Puta. E aí qualquer problema que tinha dentro, qualquer atrito, sempre se voltava, sempre tinha o nome dele no meio. Então ele era a laranja podre. Exatamente. E aí realmente essa laranja podre contaminou. Até chegar ao ponto de... ele chegou ao ponto de dizer assim, eu fazer uma série de correções com ele me dá as costas, pegar o capacete que ele tinha a moto, subir na moto e ir embora. Eita. E de largar a operação lá no meio do dia. Ou seja, não entrava por um lado, saia por... Nem Exatamente. entrava. Nem entrava. Exatamente. E aí precisei fazer o desligamento, continuei com essa operação e aí foi quando eu tive um processo introspectivo, uma crise existencial. Porque, como eu disse que eu comecei o primeiro restaurante por conta própria, então antes disso eu já vinha fazendo muitas operações, comprando, trocando, vendendo, e eu gosto disso até hoje. Mas isso me fez com que eu perdesse uma fase da minha vida. E aí não tive muita fase de brincar, de estar em meus amigos, eu pulei essa etapa. E quando chegou nessa época, com 22 anos, mais ou menos, 21, 22 anos, eu cheguei numa crise existencial. Disse, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu só 6 horas da manhã, volto, tinha acabado um relacionamento porque não dava atenção a ela e tal. Disse, o que é que eu estou fazendo? Beleza, eu ganhei o mundo e vou perder tudo. Sim. Aí chegou um momento que eu lembro que eu peguei um caderno e eu escrevi tudo que eu tinha de custo de vida. No meio dessa época, eu morava com a minha mãe e eu passei a morar sozinho.
Isso já com 20 anos? É, pouco, com né? 21 anos, mais ou menos, 22 anos. Próximo a 22 anos, isso. Aí, com 22 anos eu fui morar sozinho. E quando eu fui morar sozinho, aí foi que atacou essa crise. Porque começo, tudo bonito, eu ainda não conhecia Cristo. Sim. Hoje eu sou cristão. E na época, farra, bebedeira, festa. leva pra dentro para dentro do apartamento. E aí chegou um momento que eu disse, o que é que eu tô fazendo? Sabe? E aí eu peguei um papel e eu escrevi tudo aquilo que eu precisava para sobreviver. Quanto custava meu aluguel, quanto eu precisava de gasolina para o carro, quanto o que eu tinha de parcela, o que eu tinha isso. Eu disse, não, eu não preciso dessas 2 operações, preciso de 5 mil reais para sobreviver muito bem. Que se a gente olhar para a realidade hoje do nosso estado, para a época era 5, 6 salários mínimos, né? Então, mas assim, não, dá para eu viver muito bem, com reserva, de emergência, com tudo, se eu ganhar 5 mil reais por mês. Não se ilusão. E no meio disso aí, eu tive um problema no segundo prédio. Como eu disse, era um prédio muito antigo, eu reformei. E tinha uns problemas estruturais. E aí eu comecei o problema com a dona. E eu já estava saturado, então eu só precisava do estopim. Dessa motivação para poder deixar... E aí foi quando eu encerrei essa segunda operação. E quando eu estava nesse processo existencial, os 2 começaram a cair, mas principalmente o meu primeiro, que foi o que me fez conseguir aportar no segundo. Sim. Que era a galinha dos ovos de ouro, de certa forma, Exatamente. né? Você só estava conseguindo investir em novos negócios Isso, porque o primeiro estava firme. E aí eu me voltei para ele e pensei em ir até para o exterior, morar fora. E nessa época foi quando eu conheci minha atual esposa. E eu tinha fechado esse negócio, mas como eu disse, como eu estava dizendo aqui para vocês anteriormente, eu amo negócios. Eu não amo a área de alimentação. Eu não amo... Hoje eu tenho uma clínica de estética, clínica, fábrica. Não é esse o negócio. Eu amo pessoas, eu amo negócios, números. Então isso me fascina. E aí, quando eu conheci a minha esposa, ela era micropigmentadora e ela atendia sozinha. E aí, ela era no Pinheiro, que teve toda aquela situação. Sim. Ela disse, amor, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Eu disse, eu acredito em você, vamos fazer o seguinte, vamos para a parte baixa. Eu pego um pronto com você, eu reformo. Eu não encerrei essa segunda operação devendo, então eu tinha um caixa. Eu reformo e a gente começa uma operação maior. Você tinha conseguido vender essa segunda operação ou você só entregou? Eu ia vender, já tinha comprador, tinha tudo, mas eu tive um problema com a dona. Entendi. E aí começou uma discussão que até hoje esse processo roda na justiça ainda. Eita, Aí precisou entregar realmente. Exatamente. Aí entregou, mas ficou fechado. Porque como hoje tem uma outra operação lá, mas como rolava um processo na justiça até a liberação do juiz para que ela pudesse voltar a alugar enquanto se desencadeava o processo, tudo isso ficou. É algo que eu não me orgulho, porque hoje qualquer problema que eu conseguir sanar, muitas vezes eu prefiro perder do que acionar. Até porque com o passar do tempo eu passei a sentar na cadeira de réu, né? Com Processo trabalhista. E assim, a minha sorte é que eu também era preparado para isso devido a tudo que eu tinha vivido dentro de casa. Então eu tinha boas argumentações e realmente tinha tudo muito pautado e tudo muito documentado devido a os meus pais dizerem, não, o caminho certo é esse aqui. Então, eu tinha, na segunda operação, a carga horária era direta, era de 6 horas. Então, tinha gente que me pediu mais de 30 mil reais de hora extra. Só por conta do intervalo. Não, mas não tinha. Olha só, que eu tinha folha de ponto. Entendi. Só que eu alucino que muitas vezes essas pessoas comem qualquer conversa que um advogado às vezes levam para ela, né? Mas é sempre assim, primeiro o advogado aborda o primeiro funcionário, o advogado abordou o primeiro funcionário, conseguiu qualquer valor com ele, ele vai chegar para o rapaz e vai dizer bem assim, manda para mim o contato de todos os outros que trabalhavam com você, só que aí às vezes ele não fala que trabalhava só 4 horas, que trabalhava 6, fala que trabalhava lá e não tem intervalo. Isso, exatamente. Aí pega uma jornada de 8 horas, bota um intervalo de 2 horas todos os dias, durante quanto tempo? X anos, Como eu tinha herdado a operação da pessoa anterior. E já vem da sucessão empresarial. E aí, não era o tempo que eu estava, 2, 3 anos. Tinha funcionário que quando ia fazer a demissão tinha 8 anos de empresa. Entendeu? E tudo isso foi documentado, então eu sabia o que eu estava assumindo.
E tudo isso, inclusive, entrou na contabilidade na hora da compra, até porque eu fui ousado, porque na hora de adquirir esse restaurante, era um restaurante num valor aportado muito maior, porque era um restaurante que era beira-mar, tinha uma história, tinha marca registrada, tinha todo um contexto. Sim. Então, foi uma forma de eu diminuir o aporte, foi justamente assumir Esse passivo trabalhista. passivo trabalhista de E cada entendendo, funcionário. né, o que é que tinha por trás do negócio. Isso, exatamente. A minha sorte, mais uma vez, era que meus pais eram da área e conseguiram fazer todo o estudo para mim, para poder entender a viabilidade. Mas, de antemão, desde o início, eles nunca apoiaram essa parte do empreendedorismo. Faça, mas não tranca a faculdade. Eu digo, não, mas não se enquadra. Tem a época que eu ia para a faculdade mais para fazer negociações do que para estudar. E hoje, infelizmente, não estou desmerecendo ninguém, mas eu olho, depois de todo esse tempo, tanto de pessoas que estudaram comigo, que eram os CDFs da sala, como pessoas que iam muito bem na faculdade e estão patinando muitas vezes na vida ainda. Principalmente no curso que você escolheu, né? Que engenharia civil tem várias e várias piadas, assim, lógico, eu não estou falando do que isso acontece, mas que a grande maioria vira Uber e tal. Por quê? Porque o mercado é um mercado ingrato, de certa forma, né? Exatamente. Porque hoje quem ganha dinheiro não é o engenheiro, é o construtor. E o Que não precisa ser engenheiro. Exatamente. O construtor vai chamar o engenheiro, aí existe um piso da categoria de engenharia, acho que são 6 salários mínimos, alguma coisa desse tipo. Hoje deve ser. Nessa faixa, só que aí o pessoal contrata por 2, 3 mil e registra com o piso para não ter processo trabalhista e o cara tem que se sujeitar a isso porque senão não tem mercado, não adquire a experiência necessária. E aí você hoje, por exemplo, vive muito melhor do que, sei lá, 99% dos engenheiros. Mas como é que seu pai e sua mãe iam adivinhar isso antes? Exatamente. Principalmente você passando por esse tipo de situação, né? Tendo crise existencial, tendo problema trabalhista, deixando de viver. Porque vamos ser sinceros, o período de 18 a 20 anos, 22 anos é realmente o período mais alegre da sua vida, né? Você pode não ter dinheiro, mas tem a disposição. A disposição, exatamente. E aí depois você está com dinheiro, mas está sem a disposição, porque você não sabe, pô, será que era isso mesmo que eu queria e tal? Aí você chegou no fim da terceira operação. E aí foi para... E aí, um detalhe importante é que meus pais eram contadores, mas eu vim de uma origem bem simples, eu vim da periferia, aqui de Maceió. E aí até hoje eu volto no lugar da onde eu vim e as pessoas estão levando a mesma vida. As pessoas que brincavam, meus amiguinhos de rua, construíram uma casa atrás no quintal da mãe, alugou uma casa vizinha e todo mundo leva a mesma vida, 99% dessas pessoas. Então eu sempre fui muito inconformado, né? Eu sempre quis buscar uma realidade diferente. É algo que hoje a gente está em processo de querer ter um filho agora, eu e minha esposa, e eu sempre digo, eu quero poder possibilitar para o meu filho experiências que façam com que ele entenda que aquilo ali é o piso deles. Tem um ditado que eu escutei que diz assim, que o meu céu de hoje será o chão do meu filho. E é isso que eu quero. Tudo aquilo que eu ver seja o mínimo para ele. Seja a ancoragem de saber que aquilo ali é o mínimo que ele pode viver. Pra ele É poder daquilo ali chegar para bem mais. mais. Só que é um tipo de educação que eu acho que falta muito hoje no dia a dia. Sim. Eu acho que eu sou um pouco controverso ao modelo de ensino atualmente. Eu acho que falta uma educação financeira, um direito básico, educação, inteligência emocional. Eu acho que são pilares que precisariam ser abordados da infância. Porque foi depois dessa minha crise existencial que eu comecei a descobrir todo esse outro mundo. Entendi. Porque eu fui criado no fluxo, né? Vai fazendo tudo aquilo que pode e sem ter conhecimento técnico. Ia fazendo tudo no feeling. E aí, nessa época, foi quando eu conheci minha esposa e automaticamente também foi quando eu comecei a descobrir cursos, imersões da área financeira, inteligência emocional, essa parte. E eu sempre fui muito um entusiasta do comportamento humano. Então, meu tipo de leitura sempre foi esse. Entendi. E eu colocava uma meta que era, pelo menos, fazer a leitura de pelo menos um livro por mês. Só que não era a minha leitura, eu não lia sobre engenharia, eu não lia sobre restaurante, eu lia sobre negócios e comportamento. Sim. E eu acredito que isso foi uma forma de me lapidar muito bem para poder viver tudo que eu vivo hoje. Porque eu voltando para a história da minha esposa, a gente abriu um negócio junto, com a operação já com 4 pessoas. Ela atendia numa sala de 24 metros quadrados, a gente pegou um ponto de 58. Opa. Bom, era 2 vezes e meia o anterior.
Mas deu para dobrar o valor também, né? Já que você foi para a parte baixa, tinha que dobrar o valor. Não inicialmente, porque o que acontece? Você precisa educar. Ganhar E mercado também. hoje, nos meus posicionamentos de tudo de negócio que eu vou fazer, eu trabalho muito com o pilar da ancoragem, que é entender qual é o posicionamento que eu quero de mercado para aquilo ali, para que eu já possa entrar com as estratégias assertivas para que isso aconteça. Porque isso foi um aprendizado que eu tive trabalhando com ela, porque ela tinha uma fama de fazer promoção. Quando ela fazia promoção, ela vendia. Quando ela não fazia, ela não vendia o próprio serviço dela. Mais uma vez, eu empresária. Era ela sozinha para tocar o próprio negócio, gerir finanças, gerir tudo. Aí quando eu entrei, eu já era bom com essa parte de gestão e ela tinha o talento, o dom da operação. Então a gente segmentou isso e eu sofri, porque teve um momento de dizer assim, não tem uma pessoa na agenda, eu dizia, mas a gente não faz mais promoção. A pessoa dizia assim, não vou esperar ter uma promoção. Eu dizia, pode dizer que é desse valor para cima. Não vai baixar. A partir de hoje, ele não trabalha mais com promoções. Hoje, só para vocês conseguirem mensurar, quando eu conheci minha esposa, o procedimento dela, o principal de micropigmentação, custava R$300. Hoje a gente é o mais caro de Alagoas. Como é o nome do estúdio de vocês? Milano Tenório. Ela... Hoje, qualquer procedimento conosco na área de sobrancelhas custa no mínimo R$1.800. Sério? De 300 para 1.800. O mesmo procedimento. O interessante é que hoje ela tem graduação nacional, internacional, mas o primeiro curso dela foi com uma pessoa aqui de Maceió. E essa pessoa que ela fez curso, até hoje está no mesmo ponto que trabalhava e está... Se colocar, acho que o valor do procedimento não acompanhou nem a inflação, a correção. Acha que fez essa alavancagem? Você acha que foi justamente a inconformidade para poderem... Não, isso aqui, não podemos continuar nisso aqui, temos que mudar. O que foi que fez vocês crescerem assim? Entender para aonde a gente queria chegar. Então, eu sempre me perguntava assim, qual é a vida que eu quero? Eu quero essa vida daqui. O que é que eu preciso fazer para levar? Será que se eu continuar no mesmo processo que eu tô vivendo, eu sigo por essa vida? Eu estou me encaminhando para ela? E quando a resposta era não, então vamos adaptar isso aqui. Então, é entender também o que é escalável e o que é escalonável. Né? Porque, principalmente em negócio físico, você não tem como estar sempre inflando a operação de estrutura. Você vai precisar de mais cadeira, vai precisar de mais gente. Só que existe um limite. Então, é até por isso que quando a gente estava nesse prédio de 58 metros, a gente saiu dele, a gente foi para junho. Em janeiro, eu estava assinando um contrato de um outro ponto, que tinha 250 metros para a gente ir. E aí, aumentar a operação com mais serviços, aquela história, realmente em relação à operação. Só que foi quando estourou a pandemia. E aí, ao estourar a pandemia, parou a obra e tal, a gente conseguiu isso só no final de 2020 para esse ponto. Mas só voltando mais um pouquinho, o restaurantezinho ainda continuava lá. Isso, a primeira operação. Que até hoje o ponto ainda me pertence. Hoje ainda está com o seu ponto. Ainda me pertence. A operação não funciona mais há quase um ano, mas o ponto me pertence. Patrick, por que você nunca se desfez? Porque a energia alocada para resolver essa situação Não me vale a pena sangraria mais do que eu resolver. É algo que está na programação, está no planejamento, ou se vir alguém até mim, está para negócio. Mas não vi a viabilidade ainda de alocar a energia necessária para resolver a situação. Entendeu? E hoje, eu tendo esse entendimento, eu trabalho muito assim, alocar a energia no lugar certo. E aí, nessa época da pandemia, a energia foi alocada onde? Quando as portas se fecharam, depois de você conseguir fechar um contrato com um ponto 5 vezes maior do que o... Eu tinha pego uma carência de 90 dias para reformar esse ponto quando a pandemia estourou. Tinha um mês e pouco que a gente estava reformando, eu conversei com o dono e ficou em aberto esse prazo. Ele acabou me dando 8 meses, até agosto. E eu só consegui mudar para lá em novembro. Então ainda tive que aportar mais 2 meses do aluguel, fora a reforma, para poder ir para esse ponto. E aí foi onde tudo começou. Nessa época a gente aumentou a operação, saiu da área de estética, botou a parte de salão de beleza, tudo isso. Só que o que começou a acontecer?
a gente começou a entender que a operação estava crescendo, chegou a ter 21 colaboradores lá. A gente começou a entender que, além de todos os mesmos, alguns problemas se repetirem do restaurante, que tipo, com picuinha de funcionário. Por quê? Porque tem muitas áreas que a gente lida com uma pessoa que tem um nível, não é desmerecendo ninguém, mas um nível cultural menor. Sim. Né? E que, principalmente com profissões que a barreira de entrada é mais fácil. E aí foi quando a gente olhou assim e disse, a gente precisa, o espaço não está dando mais, os 250 metros, o que é que a gente vai fazer? Ah não, então a gente precisa se posicionar. Hoje nosso ponto fica na terceira quadra da praia, que é esse mesmo ponto. E a gente disse, não, vamos para o Beira-Mar, para subir o sarrafo, aquela história, com a visão de futuro, o que é que precisa construir para poder cobrar, elevar o valor, Porque você falou agora há pouco de ancoragem, né? Quando você entende que a ancoragem do seu produto está atrelada diretamente no valor que você gera para o seu cliente. Exatamente. Você sabe que aquele cliente que está se dispondo a pagar mais é o mesmo que vai fazer a propaganda para o seu negócio. Exatamente. E se ele fizer propaganda para o seu negócio dizendo que é bom, ele vai arrumar um outro cliente sem você precisar gastar absolutamente nada. Diferente daquele outro que paga menos e qualquer erro que você tem, ele sai reclamando, ele sai falando mal. Então ele vai fazer uma mal propaganda do seu negócio só para você ter uma carteira maior de clientes, talvez, para você ter um número maior. E você hoje, naquele momento, entendeu que não precisava ter um número maior de clientes, mas precisava agregar mais valor para poder cobrar um valor mais justo. Isso, exatamente. Essa é justamente a metodologia. Quando a gente entendeu isso, a gente disse sim, vamos analisar quanto custa o metro quadrado disso aqui. E como está sendo alocado esses metros quadrados. Então a gente entendeu que, exemplo, a gente tinha um procedimento de um em gel. Esse procedimento de um em gel, vamos dizer que uma manicure, ela conseguia atender 100 pessoas no mês. Para atender 100 pessoas, ela precisava trabalhar todos os dias, agendar todos os horários, ninguém nunca faltar, ou seja, algo praticamente impossível. O ticket médio era R$170, então se ela atendesse 100 pessoas, ia gerar de faturamento 17 mil. Desses 17 mil tinha que tirar custo, tinha que tirar comissão dela, tinha que tirar tudo para poder trazer para o caixa da empresa, não é para trazer de Prolabore para mim, é para trazer para o caixa da empresa a lucratividade. Então a gente começou a entender como é que a gente não consegue estar expandindo sempre o espaço, o que é que a gente vai fazer. Nesse percurso, o proprietário desse ponto, ele comprou a casa do lado, que tinha e deixou fechado, entregou a chave e disse assim, ó, se um dia alguém fizer alguma coisa, é você. E eu disse, não, nosso planejamento é outro, vai para mais próximo ao mar e tal. Só que aí chegou um ponto que um corretor me disse assim, Patrick, vamos ser sinceros, hoje o Maceió está muito valorizado. Qualquer ponto Beira-Mar que desocupa, uma construtora compra. Sim. Então, o que você está arriscado uma construtora comprar e incorporar? Não com a experiência, tudo que eu fui me precavendo para isso. Mas hoje, em frente ao nosso prédio, está construindo um edifício. Que eram casas quando eu cheguei lá. Mas isso foi também a visão que eu disse. Quando ele me disse isso, eu entendi. Eu disse, opa, então o crescimento vai começar a entrar para as quadras de dentro. Então chegou ao ponto que hoje o crescimento está na minha porta, literalmente. Entendeu? Para você ter ideia, é um imóvel de próximo a R$20 mil um metro quadrado na minha porta. Então é um sarrafo de um compatível ao meu negócio, o público que eu quero. Então a gente fez o seguinte, eu fiz um acordo com ele e eu fiz uma reforma nessa casa, agregando no nosso outro ponto. E a gente construiu mais 150 metros, hoje a gente tem em torno de 400 metros lá nesse ponto da clínica. Só que a gente fez toda essa reforma e a quantidade de salas são a mesma anterior à reforma. Por quê? Porque a gente começou a entender quem era o nosso público. E o que é que a gente precisa oferecer para ele? Então, eu não preciso de praticidade, eu preciso de conforto. Então, o que eram 2 salas se tornaram uma. Recepção, que era 20 metros quadrados, se tornou 60. Então, hoje a gente cuida muito dos detalhes. Por exemplo, a gente hoje lá tem 3 cadeiras de massagem, que é para cliente ir esperar enquanto espera o procedimento. Então você esquece aquele lance que você falou de escalável e escalonável. Você esquece novos clientes, fornece muito mais conforto e exclusividade para os clientes que já estão na sua base. A gente tem uma mania de dizer assim que a população é pobre. A população é pobre. Hoje a renda, eu estava olhando um dia desse, a renda média lagoana
é 1.800 e alguma coisa. Se você pegar que isso está incluso, as pessoas que ganham 15, ganham 10, ganham 20 mil reais, praticamente todo o restante é assalariado. Sim. Mas eu não preciso de uma grande parcela da população. Eu preciso daquele 0,0001 que vai ser o meu perfil de cliente. Eu preciso entender que qual é o público que eu quero atingir e qual o caminho para atingir ele. Eu sempre digo que não tem estratégia certa, mas tem a sua estratégia. Eu sempre uso o exemplo do palato e do atacadão. Cada um tem seu público, os dois estão cheios. Sim. São públicos opostos, mas ninguém vai chegar no atacadão e vai reclamar porque a sacola é feia. Ou porque não tem salmão. Ou porque não tem salmão. Entendeu? Ou porque não tem um sushi man no meio do... Então, é você entregar aquilo que você se propôs a entregar. E assim a gente construiu. Hoje é o ponto... Claro que aí, no meio de tudo isso, veio muito estudo, muita graduação, muitas coisas, muito conhecimento que a gente foi adquirindo, mas chegar ao ponto que hoje a gente se preocupa que a marca da colherinha do café. Porque eu sei que o público que eu quero atingir vai reparar nisso. Vai postar a xícara Vai de café, postar. vai marcar o seu estabelecimento. Então isso é importante. Parece até uma futilidade, mas o papel higiênico só entra se for folha tripla. Porque quando o cliente entende o nível de cuidado que você tem com ele, ele se sente na obrigação de lhe retribuir. E ele se dispõe a pagar mais também, né? Exatamente. Pelo que ele tá Mesmo que recebendo. seja inconsciente, né? E aí você, lá em 2020, entendeu isso, começou depois de uma pandemia, depois de saber que todo mundo estava sem querer gastar dinheiro, sem saber nem o que ia acontecer depois. Você fez isso aí que foi mais arrojado, mas ainda assim com a parte de micropigmentação. Isso. E incluindo aí os serviços de salão de beleza e tal. Mas hoje você já chama como clínica. Isso, Aí porque como a foi gente aumentando? tirou justamente essa parte de salão. A gente está em 95% pós-reforma, lá agora, essa última que a gente fez essa Junção. a junção com a casa do lado, com o ponto do lado, e a partir disso a gente hoje trocou o tipo de operação. O que a gente usava praticamente o prédio inteiro, a gente usa 1/5 do prédio para isso, e a gente criou operações paralelas, lá como se hoje funcionasse uma holding de procedimentos. Patrick, como assim? A gente tem a operação da área de sobrancelhas, facial, corporal, só que hoje a gente tira a parte de salão, a gente deixa numa área de spa capilar. Então trabalha só com a parte de tricologia. Por quê? Porque é a área médica do cabelo. Seborreia, dermatite, queda capilar, crescimento. Então são algo que eu consigo ter um valor agregado muito maior. E não preciso daquele fluxo. Por exemplo, você ia para um cliente que ia fazer uma mecha lá, ela passava o dia inteiro dentro. Então é aquele negócio que é o pacote, ela vai fazer uma aplicação, não chega a 1 hora de atendimento. Então eu consigo ter uma rotatividade muito maior e conseguir uma lucratividade maior com uma cadeira e um lavatório do que quando tinha 4 cadeiras de 3 lavatórios para poder atender. Entendeu? Então foi esse tipo de estratégia que a gente começou a fazer. Então a gente cortou essa parte de cílios, unha em gel, e a gente colocou o consultório odontológico, consultório médico, aí, e criando operações dentro da operação. E aí como foi essa mudança cultural dentro da empresa de, sem menosprezar, pelo amor de Deus, mas de tirar um cabeleireiro, uma manicure e colocar um médico, um dentista? Como foi essa mudança lá dentro? O que acontece? Acontece que não é que foi fácil, mas foi mais simples pela questão do posicionamento que a gente foi construindo com o tempo. Entendi. Se fosse um choque cultural, vamos dizer assim, chegasse um investidor e dissesse, está aqui o dinheiro, agora muda tudo, seria um choque. Dizer assim, como é que eles estavam posicionados assim e hoje estão posicionados assim? Então, ainda como salão, vocês já começaram a se posicionar Isso, com porque- serviços mais elevados. Na verdade, o que começou a acontecer? A gente começou a elevar muito um ticket de serviço e a gente começou a precisar trabalhar com mais de um tipo de público. Entendi. Porque o meu público de salão era diferente do meu público de sobrancelhas. E o meu público de sobrancelhas, eu achei que eles se tornariam de salão. Mas não se tornaram por quê? Porque o meu valor já era um valor elevado. E era um cliente que ele ia para um salão que era específico, que tinha 20 cadeiras. Era uma pessoa que só trabalhava com salão. Automaticamente eu não conseguia acompanhar essa pessoa, porque eu não conseguia transformar meu prédio inteiro na parte de salão. E não era o meu foco. Então eu fui entendendo tudo isso. Né? E olha que no meio de tudo isso surgiu, hoje que a gente tem uma fábrica de comunicação visual e móveis planejados, que surgiu a partir de uma dor.
A gente contratou um serviço na montagem do primeiro lá em 2020 da clínica. E o cara me pediu 20 dias para me entregar o serviço. Ele levou 6 meses para entregar. Nesse prazo eu disse, não, eu preciso entender o que é que aconteceu. Eu estudei tanto que eu abri um negócio daquilo ali. Foi estilo Pablo Massal. Pablo Massal comprou o guarda-roupa, não chegou, ele foi lá e veio o guarda-roupa, você foi lá e tava... Sem a parte da mentira. Tava fazendo móvel agora de salão, de tudo. Exatamente, mas hoje é algo que não queima mais no meu coração, porque eu entendi que eu não vou conseguir abraçar o mundo. Sim. Então eu tenho que aprender a alocar energia no lugar certo. Sim. Você tem sócio nessas operações? Na parte de comunicação visual não, mas estou trazendo uma pessoa agora, e na parte de imobiliário eu tenho uma sociedade com meu padrasto. A partir disso, quando eu entendi isso, eu disse, espera aí, tá, porque são segmentos totalmente diferentes. E de tudo isso tinha um restaurante lá. Foi quando eu entendi que a energia que eu alocava no restaurante, quando eu joguei para dentro da clínica, a clínica fez assim. Entendi. Consegui ter uma outra percepção, consegui olhar com detalhes. E você vê como é a questão de mentalidade. A minha mãe um dia desse me falou que a pessoa que trabalha na casa dela disse assim, Ivete, deixa eu te fazer uma pergunta. A Milane eu sei que faz sobrancelhas na clínica. Mas e o Patrick, ele faz o quê? Porque na cabeça de certas pessoas só existe o operacional. Não, só existe o operacional. Um negócio se sustenta com o operacional. E a gente sabe que não é assim. Né? E vocês, como contadores, vocês veem diariamente o rolo que fazem dentro das operações. E é olhar o outro lado. E é o que eu sempre digo, que você ter as pessoas certas, nos locais certos, nas horas certas, vão poder te fazer desenvolver. E a partir disso, foi que hoje chegou no platô da gente conseguir chegar nesse ponto. Entendeu? E eu acredito que isso está só começando. Hoje a gente consegue colher frutos, mas foi muitos anos de sacrifício. Tipo assim, quando eu tinha o meu primeiro restaurante, meu carro era melhor até um ano atrás do que o carro que eu tinha um ano atrás agora. Só que eu já ganhava muito mais do que eu ganhava lá atrás. Só que eu tinha um outro nível de maturidade. E tinha uma outra estrutura que você talvez não precisaria ter um caixa específico ou até mesmo o seu receio, por ter pouco tempo no empreendedorismo na época, né? Você tinha pouco medo, pouco receio, não entendia muito bem e achava que tudo que entrava era para você. Exatamente. Então essa educação inicial, que mesmo que seu pai, sua mãe tivesse te instruído, você só consegue aprender na prática. A vivência é diferente, totalmente diferente. É aquela história, na teoria tudo são flores, na prática é que a gente descobre os verdadeiros desafios. E aí pegando o primeiro self-service, passando para casa de massa, temaqueria, começando com a sua esposa lá pequenininho, 24 metros, 50 metros, agora 250, foi para 400. Qual foi o seu maior desafio aí, do início, ou até mesmo antes, da faculdade, pode ter tido algum desafio maior? Da faculdade até agora, quando você negociava lá um boné, um relógio, um agasalho, até a estrutura atual, qual foi o seu maior desafio? Pessoas, a gente entender que precisa das pessoas certas, só que eu sempre tenho um ditado que eu digo assim, que você não capacitar uma pessoa com medo dela sair é burrice, porque pior do que isso é ela ficar sem ser capacitada. Sim. E ter que demitido algumas pessoas, como eu falei o caso do Sushi Man, que era algum profissional excelente, mas não tinha um bom trabalho como pessoa, eu comecei a querer entender mais de pessoas. Então hoje eu sempre digo que eu contrato muito mais pelo caráter do que pela habilidade técnica, porque a habilidade técnica a gente capacita. Agora quem a pessoa é, a gente não consegue mudar. Né? Então eu acho que, Patrick, o que você considera que lhe trouxe até aqui? Pessoas. O que você considera que ainda não fez você levar você para outro local? Pessoas. Ter elas e a falta delas. Entendeu? Mas por isso que hoje eu estou querendo me voltar para um lado educacional. Porque na experiência que eu adquiri nessa época, sou muito bom com modelos de negócios e com a parte de estruturação financeira. Sim. Tanto PF como PJ. Foi que até a Raíssa, quando me escutou falar disso, eu achei muito interessante como você faz o gerenciamento da sua vida pessoal, que é totalmente separado da vida empresarial, para fazer o controle financeiro.
E eu não sabia, eu tenho muitos amigos hoje que têm empresa de treinamento de liderança, treinamento de RH, treinamento comercial, e eles me dizendo, bicho, você não tem noção que todos os nossos clientes, 99% têm dificuldades financeiras. Os caras estão lá faturando 750, R$1 milhão por mês. E tem problema. E tem problema, os caras não sabem gerir. Os caras pagam 150. Ele disse, ó, teve um cliente meu que, conversando essa semana, ele disse, teve um cliente meu que me ligou essa semana chorando, que veio 150 mil a fatura do cartão dele e ele não tem dinheiro para pagar, ele não sabe de onde veio essa fatura. Eu disse, cara, como assim ele não sabe? Aí a reserva foi que ele disse assim, poxa, eu tava querendo chorar junto com ele, porque ele nem sabe como é que tá a minha vida financeira. Tá pior do que a dele. Tá pior que a dele. E nas devidas proporções. Mas eu digo, e isso foi uma coisa que me sangrou muito, porque, um exemplo, a minha esposa, ela tinha um perfil de gostar de gastar, vamos dizer assim. E eu queria poupar demais, então era 8,80. Hoje eu acredito que a gente tem um equilíbrio. Mas até isso eu achava muito simples, que todo mundo precisava entender o porquê não gastar, o porquê fazer assim, o porquê alocar ali, que não, se eu colocar aqui amanhã eu vou ter 2. Eu sempre pensei dessa forma. E eu achava que era comum todo mundo também pensar. Então eu queria empurrar a minha verdade em todo mundo igual abaixo. E às vezes na sua cabeça, tudo que você sabe, todo mundo sabe também. Exatamente, exatamente. E foi por isso que a minha esposa sempre ficou, amor, você precisa ensinar isso às pessoas. Tá? Eu vou ensinar o quê? É algo tão simples o que eu faço. Só que a gente entende que é simples para mim hoje, mas a maioria das pessoas não conseguem ter ainda essa capacidade. Eu sempre digo, todo mundo vai ter o que ensinar e vai ter o que aprender. Sim. E a gente precisa nos desafiar a extrair o melhor da nossa capacidade para que as coisas aconteçam. Tem um cara na internet, acho que você deve conhecer, o Lázaro do Carmo, Fortão e tal. Sei quem é. Que o pessoal fala, chega sempre para ele para falar que o problema é caixa. Ele fala, caixa nunca é o problema. O problema é entre a compra e a venda, a contratação e a demissão. Então, se você compra errado, vende errado, precifica errado, contrata errado, com certeza você vai ter problema de caixa. E muitas vezes o problema de caixa é muito mais da educação do empresário, de achar que faturamento é lucro, de achar que tudo que entra pode ser gasto, seja com a pessoa física ou a jurídica, que tudo é reinvestimento, porque nem sempre é. E até uma pergunta que eu faço para você, com base naquela primeira experiência de pegar a galinha dos ovos de ouro e criar outro galinheiro, digamos assim. Hoje você tem essa vontade de pegar o estúdio que você tem hoje e meio que replicar a operação em uma outra cidade, em outro bairro, ou não? Por enquanto, isso daí é o que... O modelo de negócio, não sei, a gente pensa num modelo de expansão, não sei ao certo como se daria por franquia, se daria por uma nova filial. Hoje, pelo menos dentro do estado de Alagoas, a gente pensa em mais uma unidade no modelo de filial. Mas o que acontece? Eu quero fazer toda essa estruturação, porque eu peguei um padrão que eu sei que existe em São Paulo, aqui não existe, para montar esse modelo da clínica agora, que, vamos dizer, com uma espécie de clínica 360. Agora, é tudo voltado para a área de estética, tipo, não tem um cardiologista lá dentro atendendo. Eu não vou ter... Então, o foco vai ser dermatologia, nutrologia, as áreas que se agregam à área de beleza, de estética, bem-estar. E que, de certa forma, hoje está em alta, né? Exatamente. É o que a gente fala muito sobre lucratividade de academia, hoje está lá em cima. Exatamente. Hoje a nova balada é ir para academia, né? Academia, correr 5 da manhã na praia. Exatamente. Porque as pessoas começaram a ver... A gente está na geração que menos consome bebida alcoólica. De todas. Isso por quê? Então, tudo isso é padrão de comportamento que a gente precisa começar a entender para que a gente possa saber quais são os próximos passos dentro de cada coisa. Hoje, eu faço um pouco diferente. O que é que a gente faz? Hoje, a gente tem, como a gente tem alguns negócios, a gente trabalha meio num segmento como se a gente tivesse uma holding. Então, todos têm seu DRE, têm seu controle patrimonial separados, mas tudo que é caixa se aloca em um caixa único. Sim. Porque a partir desse caixa, eu faço a distribuição. Tanto, eu não tiro o Prolabore diretamente de cada operação. Eu tiro o Prolabore da holding. Entendi. Entendeu? Por quê? Patrick, por que eu vou tirar além daquilo que eu preciso para viver? Eu vou tirar e vou deixar daqui fazer aquele dinheiro gerar novos filhotes. Entendeu? Então, hoje a gente aloca o dinheiro aqui e a gente tira um valor fixo para os nossos custos. Patrick, são variáveis. E o que sobra eu devolvo. Por exemplo, eita, não, esse mês sobrou R$2.000. Então eu esse mês que vem eu tenho o mesmo valor e mais 2. Pode passar também? Pode. Mas o principal para mim é o ano. Eu normalmente faço o fechamento mensal, trimestral, semestral e anual.
E a distribuição de lucro anual existe ou você prefere reinvestir? Não, como é que hoje a gente faz? Fora o nosso Prolabore, a gente tem uma conta separada onde eu faço de investimentos. Aí tem tanto os investimentos ou de empresas, ou de alguma compra, de alguma negociação, ou de uma compra pessoal. Por exemplo, troquei o carro, ele não entra na minha planilha mensal. Ele entra numa planilha anual à parte, que é justamente para entrar na composição da distribuição de lucro. Entendeu? Então, qualquer bem imóvel, qualquer coisa que eu adquira, ele entra nessa conta separada, porque a partir dessa conta eu vou entender. Fecho o ano, essa normalmente eu faço só semestral e anual. Eita, entendi, peraí, esse ano eu tive de lucratividade com todas as operações tanto. Eu consumi tanto. Pode ter passado, pode ter sido menos. Se passou, ele consumiu do caixa. Da Rony. Se não passou do que tinha de saldo anterior. Se não passou, essa é a proporção. Mas, exemplo, esse primeiro semestre deu negativo. Eu adquiri mais coisas do que aquilo que eu tive lucratividade. Patrícia, ficou devendo? Não fiquei devendo porque tinha caixa. Sim. Mas tudo que eu ganhei, tudo que eu comprei, que eu negociei dentro dos primeiros 6 meses, foi maior do que o valor que entrou. Porém, todas essas aquisições, esses negócios, são coisas que ou vão ter retorno financeiro, ou vão ser coisas que dentro dos próximos 6 meses eu não vou trocar de novo. Entendi. Entendeu? Então, aí quando fizer o fechamento anual, a conta vai bater. Esse modelo de gestão financeira, você aprendeu em algum lugar ou você bolou sozinho? Sozinho. Porque ele é um modelo muito específico e muito difícil da gente ver, principalmente aqui em Alagoas, que é o que mais eu bato de frente com os maiores clientes de lá do escritório, para poder botar na cabeça deles que holding é necessário a partir do momento que você tem um X de patrimônio. E essa holding ela é necessária quando você tem mais de um negócio, porque senão você vai começar a descontrolar, vai botar dinheiro de um negócio no outro negócio. E pegar mais de um do que do outro. Exatamente. E às vezes você vai ter um custo de vida que hoje é desnecessário para você. Então, muitas vezes o pessoal, não, agora eu estou rico, vou aproveitar porque pode ser que amanhã quebre. Tá, e se não quebrar? Como é que você vai fazer o reinvestimento? Como é que você vai equalizar essas operações? E o que você vai fazer para não quebrar, né? Exatamente. E essa holding, ela fica meio que de porto seguro, não só para patrimônio, porque é muito chato estar falando de morte. Quando você morrer, você vai pagar o inventário. Esquece falar de morte, esquece falar de transferência e foca na gestão. Isso. E esse modelo de gestão, ele é muito peculiar, principalmente aqui, que eu falo em Alagoas, né? Que a gente entende que muitos empresários faturam X, gastam Y, a diferença é para o meu bolso. Então, para conseguir tirar isso da cabeça deles é realmente muito difícil. Por isso que eu te perguntei, quem te ensinou? Porque talvez tivesse sido seu pai, sua mãe e tal, mas você aprendeu sozinho. Pior que não, foi algo que acho que foi intuitivo. É por isso que eu digo que hoje eu penso em partir para uma parte educacional, porque é algo natural meu. Eu inclusive, estou lendo um livro agora que ele fala muito sobre propósito. E as pessoas fantasiam muito hoje em dia o que é propósito, meu propósito de vida. E, na verdade, o nosso propósito é a gente usufruir daquilo que Deus nos capacitou, que é algo natural seu, porque conheço pessoas que têm curso superior em economia, em contabilidade, e não tem um padrão financeiro, não porque financeiro, porque gerir, porque eu sempre digo, a tua prosperidade não é de acordo com quanto tu ganha, como você gera. Sim. Porque gerir é mais importante do que... Você acha que o marco para você realmente sair do padrão que você estava e dizer, não, quero mais, foi essa inconformidade, tipo, já vinha dentro de você, ou você foi inspirado por alguém, alguma situação que alguma pessoa disse, poxa, eu quero chegar ali? Tipo, você queria ser rico, né? O que eu não queria fazer, porque, por exemplo, meus pais me diziam assim, ambos, você gosta de muita coisa que é cara. Você vai ter que trabalhar muito para poder ter alguma coisa na sua vida. Fechado. Só que isso também ativou uma crença em mim. Por muitos momentos, eu não precisava trabalhar o que eu trabalhava. Eu tinha um negócio mais estruturado, que eu poderia estar olhando numa visão 3D para poder estar organizando, trabalhando na parte estratégica, e eu me caía dentro da operação ou criando uma nova empresa para poder estar dentro da operação, para poder me sentir útil. Sim. Por causa daquilo que foi instalado na minha cabeça anteriormente. Trabalhar mais para ganhar mais. Trabalhar. E hoje eu entendo que o dinheiro é inteligente. Sim. Você não precisa trabalhar mais, você precisa trabalhar de forma inteligente. Para poder fazer isso acontecer. Olha uma coisa bem interessante em relação a essa questão de geração de patrimônio. Eu sou uma pessoa zero apegada em precisar que as pessoas digam, o Patrick tem isso, o Patrick conquistou aquilo.
Exemplo, eu moro de aluguel. Aí vem aquela história, eita, comprar ou alugar, eita, guru de internet. Não, não é sobre isso. Eu tenho imóvel hoje, mas é imóvel para aluguel. Por quê? Porque eu preciso entender que quanto maior o valor do imóvel, menor ele rentabiliza, em porcentagem. Então eu tenho um imóvel que se eu for pegar hoje, eu estou mudando agora, e se eu pegar o valor do aluguel que eu pagar, primeiramente, que se o imóvel fosse meu, o condomínio IPTU era meu também. Sim. Agora eu estou alugando, já vem com tudo. E se eu botar se eu tirar o condomínio IPTU, eu pago 0,2 do aluguel, do valor do imóvel. Se eu botar o condomínio IPTU, eu vou pagar 0,3 do valor que vale o imóvel. Então a conta realmente é o 0,2. Só que eu tenho um imóvel que vale 10% do valor desse imóvel, que rende 1/3 do meu aluguel. Então eu preciso de 3 imóveis que vai gerar 30% do valor para pagar o aluguel de um bem de 4 vezes mais caro. Entendeu? Então, tudo é um jogo de números, é um jogo matemático. E é isso que a gente precisa entender. Aonde alocar a energia. Agora eu comecei a entrar num processo de querer estruturar coisas que não dependam diretamente de mim. Sim. Como? Esse imóvel que eu tô falando, está ficando pronto agora, é um imóvel de aluguel para temporada. Sim. E peguei uma casa que a gente adquiriu e estou fazendo uma espécie de boutique. Onde estou fazendo toda uma estrutura de hotel para receber famílias completas que vêm de fora para poder receber no Litoral Sul. E então, por quê? Porque essas coisas, primeiramente, a empresa hoje, se eu disser assim, fecha tudo, o ponto não é meu, já tentei comprar, ele não quis vender, gosta. Hoje eu renovei agora o contrato para mais 20 anos. Padre, por quê? Porque foi eu que fiz uma reforma, se eu não quiser mais, eu tenho até em contrato que eu posso passar para outra pessoa. Então eu tenho um bem que eu posso transmitir. Mas quando é seu, é seu. Então eu tenho lá, eu sou mortal. Se acontecer alguma coisa comigo, talvez não gerencie um negócio. Mas um imóvel, a pessoa vai poder dizer assim, pelo menos tem um patrimônio aqui para poder quitar as dívidas, seja lá o que for. Apesar que esse não é o intuito. Eu não sou, por muito tempo eu dizia, às vezes a gente quebra, eu não invisto em imóvel, eu não invisto em imóvel. E esse ano aconteceu 2 situações que eu acabei adquirindo 2 imóveis. Mas porque, matematicamente falando, a conta fechou. Mas zero ambição de dizer assim, eu preciso morar no que é meu. Eu preciso que seja meu. Eu conheço gente que tem, aí pega e financia uma casa em 30 anos. Vai pagar 4 casas. Sem falar no valor no mensal mesmo, porque é um cálculo básico que eu costumo falar para algumas pessoas, clientes, até para minha própria esposa, às vezes eu fico falando sobre isso, que eu moro de aluguel também. Não faz milagre, né? Não faz. Tem um imóvel, a gente adquiriu agora, até no Litoral Sul também, um lote lá, e aí a gente fica falando, e aí, quer construir, quer morar, não sei o que, vamos comprar. Não faz sentido. Hoje, o cenário atual não faz sentido nenhum. Porque se você mora num apartamento de R$500 mil, conta muito grossa aqui, né? Porque não tem tempo de botar detalhes. Mora num apartamento de R$500 mil, 500 mil vai lhe render quanto no mês? Vai me render R$5 mil. R$5 mil. Quanto é o valor do aluguel desse imóvel? 2,5. Então ele faz muito mais, isso com condomínio, com água, com gás, tudo incluído. Então você está deixando de gastar 2,5. Ou, se você quiser pensar de uma forma mais positiva, você está ganhando 2,5 para morar no mesmo imóvel que você pagaria 5 mais condomínio, estrutura. Isso é porque você está fazendo uma conta de um imóvel de R$500 mil. Isso. Se for para, como você falou, aumentando o imóvel, aumenta o rendimento e diminui o percentual em cima do Para você ter ideia, hoje o imóvel que a gente mora vale em torno de 15 vezes esse valor. Então imagine que é bem mais desproporcional ainda o valor. E aí, qual a matemática que você vai fazer para poder comprar esse imóvel, pagar com a taxa Selic acima de 15%, como está hoje, só para dizer, é meu. É meu. Então não faz sentido. Literalmente, é isso. Realmente, na forma de ganhar dinheiro, o seu pensamento é diferenciado. E aí, pegando já esse gancho, eu pergunto a você, a importância que a contabilidade, vindo dos pais, né, do pai e da mãe, a importância que a contabilidade trouxe para o seu modelo de gestão hoje, né? Tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, a gente vê que é um modelo de pensamento totalmente avesso ao que acontece com 90%, 95%, talvez até 99% das pessoas. Qual a importância que a contabilidade trouxe para você desde o começo até agora? Total. Eu não acho que você precisa ter toda essa organização contábil para que você possa dar certo, mas eu acho que a probabilidade é muito maior.
Eu conheço pessoas que hoje têm patrimônios muito maiores que o meu e não têm organização nenhuma. Aí fica, mas eu consegui, eu cheguei assim, do meu jeito. Eu digo, agora imagine se tu tivesse tudo organizado onde tu estaria. Então eu gosto de pensar dessa forma, que não existe nada melhor do que você saber que você está extraindo o melhor de cada situação. E eu não posso querer comparar a minha página 3 com o capítulo 30 de alguém. Sim. Né? Porque, exemplo, esse caso específico dessa pessoa que eu estou falando, ele tem 30 anos de empresa, de uma empresa. Então, de forma desorganizada, ele aprendeu o que fazer inconscientemente dentro da empresa. Consequentemente, hoje, tem mais de 200 funcionários, precisa de setor contábil, de RH, de tudo. Precisa, mas não está na essência dele. Então, a gente não conseguiria ter um bate-papo desse. Falando de gestão, ele poderia falar sobre ganhar dinheiro. Porra, ele ganha muito dinheiro. Só que como é que você ganha o dinheiro? Assim. Tem um ditado que o cara disse assim, uma vez pra mim, ele disse, aí era justamente essa pauta na mesa. Aí eu disse, mas não faz sentido o que você está falando. Entenda, eu tinha 0, mais 0 é quanto? Eu 0, ele não é 2. Eu digo, mas você tem entender que a inocência dele, e é real para ele realmente, ele é como se ele dissesse assim, eu não tinha nada na minha vida. E poderia continuar não tendo nada. E talvez hoje não tinha nada, né? Mas ele vive num lugar muito melhor do que o que ele vivia antes. Exatamente. E aí é o modelo de negócio de cada pessoa, realmente. Eu também tenho vários clientes que chega no 5º dia útil, vai fazer um empréstimo porque não tem como pagar a folha, mas enquanto isso o estoque está abarrotado de produto, tem, sei lá, gente sendo contratada, estrutura sendo construída. Então é um cara muito arrojado, são pessoas que realmente sabem fazer o dinheiro, mas não sabem gerir. Você falou um ponto muito importante, que é, acho que um conceito de, não vou falar nem dos alagoanos, 99% dos brasileiros é assim, que você tem até o 5º dia útil para pagar o funcionário. Júlia, tu recebe que dia mais ou menos normalmente? Dia 1º normalmente, né? A não ser cair no final de semana. Mas por quê? Porque o salário precisa ser pago com caixa do mês anterior. Sim. Porque o funcionário está recebendo pelo que ele produziu no mês anterior. Se você já mexeu no caixa do mês para poder pagar o funcionário, você já começou o mês errado. Total, concordo. E é o que mais acontece. É porque, assim, é muito simples eu falar o exemplo do meu escritório, por exemplo, que talvez seja um escritório com estrutura menor de um escritório que tem, sei lá, 50, 80 pessoas. Só que eu entendo da mesma forma que você. Se eu estou recebendo honorário agora, no mês de junho, eu vou pagar no dia 30 de junho, porque eu vou saber quanto teve de sobra de caixa dentro do mês de junho. Então, se eu passo para o 5º dia útil, a maioria dos meus clientes, eu acho que 80% dos clientes pagam dia 5. Eu poderia pagar a minha folha de pagamento no outro mês e ter uma sobra de caixa gigantesca no mês anterior. Só que não faz sentido nenhum. Só que tem um detalhe nisso. Tem um detalhe nisso. Eu entendo que, na teoria, era para esse cálculo funcionar diferente. E eu tenho a consciência desse cálculo, porém não é o meu padrão de empresa ainda hoje. Imagine que uma empresa que fatura bilhões de reais por ano, 5 dias de rentabilidade desse dinheiro, 5 dias úteis da rentabilidade desse dinheiro faz uma grande diferença no caixa. Então é realmente melhor você esticar o máximo possível para você sempre pagar. É a mesma coisa que o povo diz assim, meu Deus, dezembro não dá pra gente fazer negócio nenhum não, porque eu tenho os 13º para pagar, o povo vai entrar de férias coletivas. Eu digo, oxe, mas por que você está desesperado? Não, amigo, se já está dizendo, são 12 avos, é para você guardar mensalmente. E mensalmente, aquele dinheiro, principalmente quanto maior o número de funcionários, ele vai estar rentabilizando os juros. Então, o custo vai ser menor no decorrer, mas é falta de planejamento financeiro, planejamento tributário, planejamento de tudo. É o que falta. Eu enxergo muito dessa forma. Eu até fiz uma publicação no Instagram, essa semana, inclusive, falando sobre isso, porque eu acredito muito, falo sempre para cliente isso, que tem 2 modelos de negócio, só dois, de forma bem resumida, 2. Aquele que perpetua, aquele que realmente é organizado e você tem um controle do seu negócio, e aquele que só sobrevive até o dia que vai quebrar. Porque não tem como, é impossível você perpetuar um negócio, como o seu amigo talvez aí com 30 anos de empresa, perpetuar, que eu falo, é realmente construir uma marca forte, construir uma empresa que pode ser vendida, porque qualquer empresa pode ser vendida, seja para um sócio, seja para um funcionário, porque você quer sair da operação, passa para o funcionário e fica recebendo esse valor aí pelo resto da sua vida. Mas com bagunça, sem gestão, não consegue. Então são esses 2 negócios que realmente, geralmente, a gente mais vê acontecer. Né?
Interessante isso que você está falando, porque eu conversava com um amigo. Hoje a empresa dele tem, em média, 50 milhões de faturamento ano. E ele falando que a margem é apertada, eles têm em torno de 10% de margem. E ele disse que não pode fazer a antecipação dos recebíveis na maquineta, porque ele hoje, como ele já tem uma estrutura muito grande, eles conseguem provisionar, pagar fornecedor, tudo a partir de como o dinheiro vai entrando. Sim. Beleza. Em primeira instância, isso é o pensamento assertivo. Está sendo mais safo do que pegar o dinheiro, botar em caixa e ir pagando parcelado e tá perdendo mais do valor do caixa para poder antecipar. Porém, como ele tem um faturamento alto, ele tem uma porcentagem muito grande para conseguir antecipar, 0,6 ao mês. Aí eu disse, vem cá, tu já fez a conta que se tu antecipar e receber com 24 horas e fazer uma aplicação desse, e fizer uma aplicação desse dinheiro, você vai pagar os mesmos fornecedores e vai sobrar? Imagine isso numa proporção de 50 milhões, tá, Patrícia? Mas não é 50 milhões, é o faturamento, não é o que entra de cartão. Beleza, que seja 50%, que seja 10%, que seja 5 milhões. Quanto é que vai rentabilizar a mais? Se for 0,5%. A mais. Pagando aí quantos funcionários? Ou quanto sobraria no bolso dele a mais. Sim. Então, esse tipo de pensamento de segunda instância que as pessoas não têm. Elas param na primeira forma de pensar. E vai vivendo no automático. Exatamente. Patrick, eu gostaria que você deixasse qual dica você daria para jovens empreendedores. A maioria dos nossos seguidores, pessoas que nos acompanham, são estudantes de contabilidade ou então cursos afins. Ou então pessoas que acabaram de se formar, estão iniciando na área, ou estão sem saber para qual ramo seguir a contabilidade, se abre escritório, se estuda para concurso, o que é que faz da vida. E qual dica você daria com base na sua experiência, tudo que você contou aqui, para essas pessoas? Pessoas que querem empreender, pessoas que estão em dúvida, pessoas que chegaram naquela fase que você citou, de achar que, nossa, se eu mergulhar aqui no negócio, eu vou perder minha vida. Não, mas se eu viver minha vida, eu não vou crescer no negócio. Que dica você daria para essas pessoas? O conceito de felicidade de sucesso é bem subjetivo, né? Eu não posso dizer que não façam concurso. Eu não faria concurso, eu posso falar por mim. Mas talvez muitas pessoas estariam realizadas nesse concurso. Eu só acredito que estabilidade não existe, principalmente no país que nós vivemos. Né? E, numa certeza, é um assunto que a gente não abordou, mas para mim o INSS é uma instituição falida. Cada vez mais tem mais idosos, as pessoas vivem mais e nascem menos pessoas. Então, uma hora essa bomba vai estourar. E logo, logo. Sim. E logo, logo. Passamos por uma reforma tributária, vamos ter que passar de novo por uma reforma da Previdência, porque não se paga. Não é sustentável. Não, é impossível ser. E é tendência global, só que tem países que têm adotado posturas diferentes em relação a isso. Então, eu não acredito nessa estabilidade que muitos buscam, né? Mas aceito e não tenho como ser contra. Né? Acredito que a capacidade de cada um de enxergar o seu sucesso. Sim. Agora, quem realmente quer seguir para o lado do empreendedorismo, eu acho que tem que pensar, primeiro fazer estudo de mercado. E entender como as pessoas atualmente estão trabalhando e o que é que ela pode fazer para se diferenciar. Seja com SaaS, ou seja um software, seja com um programa de acompanhamento financeiro. Estou falando agora diretamente para a área de contabilidade, que é a maior parte do público. Seja fazer algo mais minucioso. Eu conversava um dia desse com um gestor de tráfego. Ele me disse assim, a minha maior dificuldade com meus clientes é que eles acham que a responsabilidade deles terem faturamento é minha. Mas não é, eu só gero o lead e eles que precisam converter. Eu disse, tá, e por que você não está colocando um acompanhamento comercial dentro da sua consultoria? Sim. Então é pensar fora da casa, pensar fora do padrão do mercado. E a partir disso se capacitar e não desistir. Sim. Arretado. É isso. Passamos aí mais de uma hora conversando. Até que foi rápido. A gente tem que realmente liberar o pessoal ali, já deve estar apertando. Mas queria agradecer pela presença, agradecer por tudo que você falou. Eu não conhecia você, sendo bem sincero. A Raíssa que apresentou e, inspirou muito a sua história, né? Eu tenho a mesma idade que você também, tenho 29 anos, então somos pessoas jovens, digamos assim, no começo da vida agora, mas que começaram também com negócios desde cedo. E que eu tenho certeza
porque eu ainda vou conhecer sua estrutura, vou lá entender como é que funciona para poder passar mais informações ainda para o pessoal aqui do CRC Jovem. Patrick, Amigo. obrigado, satisfação de Muito conhecer. obrigada, Viu? Patrick. Quer falar alguma coisa? Só quero agradecer mesmo por ter aceito o convite. E eu acredito que muitas pessoas vão se inspirar também na sua história, como eu também me inspirei. E é isso, deixar para o público, né, essa ideia de que eles têm que realmente ser inconformados, né? Não estar conformados com a situação, nem de onde eles vieram, nem o que os pais ou os familiares falam, né? Que tem que seguir, ter aquilo garantido para ter estabilidade, ou você tem que ralar muito para conseguir muito, não. Você tem que realmente trabalhar de forma inteligente. E eu acho que essa foi a principal mensagem que você conseguiu trazer para a gente. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. Acredito que o pessoal vai gostar muito também. E guardem esse vídeo para quando for daqui a uns anos vocês verem que a gente não está mais no mesmo lugar. A gente está em outro patamar. Se Deus quiser, se Deus Amém. quiser. Então, se ficou alguma dúvida, se quiser dar alguma sugestão, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado de Alagoas. Segue o Patrick. Quais são suas redes sociais? Eu sou Patrick Ewing. Eu Meu nome. sou Patrick. Eles vão deixar o Eu vou deixar tá mais fácil. vou deixar o arroba aqui embaixo. O meu é Hernando Ponta Albuquerque O meu é Raíssa Cauane. e CRCL Jovem. Sigam, se inscrevam e até a próxima. Até. Obrigado.